A escravidão indígena no Brasil colonial. No início da colonização, os indígenas foram essenciais na extração do pau-brasil. Em troca de seu trabalho, recebiam objetos como espelhos, facões e ferramentas, que tinham pouco valor para os portugueses, mas despertavam grande interesse entre os nativos. Essa relação ficou conhecida como escambo. Com o passar do tempo, os objetos não bastavam, pois não tinham um valor duradouro e não correspondiam ao esforço exigido. A procura pela madeira na Europa aumentava. Os portugueses precisavam de mão de obra constante e em larga escala. Como havia grande presença de populações indígenas no território, passaram a recorrer à sua captura e escravização, sendo que essa prática se intensificou a partir de 1530, com o início da colonização efetiva portuguesa e a produção agrícola ainda em desenvolvimento para reduzir os custos de produção. A escravização indígena era oficialmente reconhecida pela coroa portuguesa apenas nos casos de guerra justa, isto é, quando os grupos resistiam à ocupação, atacavam colonos ou recusavam a catequese. Nessas situações, o apresamento, ou seja, a captura de indígenas para o trabalho forçado, era considerado legítimo. No entanto, essa prática ocorria com frequência, mesmo sem respaldo legal, sendo justificada retroativamente como se fosse guerra justa. Os bandeirantes foram os principais agentes do apresamento, liderando incursões contra aldeias e, em alguns casos, missões jesuítas, ampliando o alcance da escravização e contribuindo para a expansão territorial da colonização portuguesa. Além deles, colonos, milícias e expedições oficiais também praticavam a captura desses povos. Como consequência desse processo, surgiram conflitos motivados pela disputa por terras, pela imposição cultural e pela escravização desses povos. Enquanto alguns resistiram à presença europeia, outros optaram por alianças, muitas vezes influenciados por rivalidades já existentes entre diferentes grupos indígenas. Os colonizadores frequentemente incentivavam ou exploravam essas divisões, estimulando enfrentamentos que facilitavam a dominação.
o apresamento e a desestruturação das comunidades locais. Os indígenas conheciam bem o território e utilizavam rotas de fuga que dificultavam sua captura. Muitos padres jesuítas defendiam que fossem catequizados em vez de escravizados, o que gerava tensões entre interesses econômicos e religiosos na colônia. Nesse contexto, formaram-se alianças estratégicas entre povos indígenas e missionários da Companhia de Jesus, que organizaram aldeamentos com o objetivo de reuni-los sob a proteção da Igreja e promover a catequese. Esses espaços, além de funcionarem como centros de evangelização, buscavam afastar os nativos do controle direto dos colonos, ainda que dentro de um projeto de integração à ordem colonial. Tal atuação gerou frequentes conflitos entre colonos e missionários, pois muitos proprietários viam nos aldeamentos um obstáculo ao acesso à mão de obra nativa. Além dos interesses econômicos, essa prática foi sustentada por ideias de superioridade europeia, baseadas em concepções religiosas e culturais que consideravam os povos nativos como inferiores e passíveis de dominação, legitimando a violência e a imposição do trabalho forçado dentro da estrutura da administração colonial. A partir do século XVII, a escravização indígena entrou em declínio, sobretudo porque o tráfico de africanos se tornou mais lucrativo e sistemático, além de mais controlado pela coroa portuguesa, atendendo de forma mais estável às demandas da grande lavoura, especialmente no contexto da expansão açucareira. Isso contribuiu para a redução gradual do interesse econômico pela escravização dos povos originários, embora ela não tenha desaparecido de imediato. Além disso, a resistência desses nativos, as fugas e a mortalidade causada por doenças e pela violência contribuíram para o enfraquecimento desse sistema. Entre 1755 e 1757, durante o governo do Marquês de Pombal, foram criadas medidas para proibir a escravidão indígena em partes da América Portuguesa, posteriormente ampliadas e regulamentadas. Contudo, na prática, formas ilegais de exploração persistiram em diferentes regiões da colônia. A escravidão indígena provocou profunda desestruturação das sociedades nativas, rompendo laços comunitários
alterando as formas tradicionais de organização política e econômica, com redução drástica de populações inteiras. Diante da violência e da exploração, muitos grupos indígenas organizaram formas de resistência cultural e militar contra os colonizadores, recorrendo a fugas, ataques e a preservação de seus costumes e crenças. Entre as principais causas do enfraquecimento das populações originárias no Brasil colonial, destacam-se a alta mortalidade provocada por doenças trazidas pelos europeus, como varíola, sarampo e gripe, contra as quais os nativos não possuíam imunidade, resultando em quedas demográficas significativas. Somam-se a isso as guerras e as condições de trabalho forçado, que também contribuíram para a desestruturação de inúmeras comunidades. Além disso, a expansão colonial também resultou na perda de territórios indígenas e em intensos processos de transformação cultural.